Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês ao vivo nesta quinta-feira para analisar uma informação que às vezes não é muito clara e nós estamos tentando esclarecer nesse instante, que são os prêmios nos portos brasileiros para a soja FOB, ou seja, aquela soja entregue nos portos. Todos nós conhecemos os preços de Chicago, nós colocamos aqui várias telas sobre preços de Chicago, temos preços ao vivo, preços com delay da Bolsa, etc. Mas os prêmios é uma informação preciosa e nós temos, quem sabe, essa informação, e nós vamos apresentá-lo já, que é o meu amigo jornalista Gustavo Bonato, que está na Platts, em São Paulo, que já está conosco aqui na tela. Gustavo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, João. Um prazer estar com vocês aí e com toda a audiência do Notícias Agrícolas. Muito bem. Primeiramente, eu deixo dizer da minha satisfação ter o Gustavo conosco, porque além de ser o meu colega, um grande jornalista que esteve comigo no Canal Rural, enfim, a minha satisfação de saber que uma inteligência dessa do Gustavo está no agronegócio, essa é uma informação muito importante, e o Gustavo depois deu um passo a mais, foi ser analista de um setor extremamente crucial para o agronegócio brasileiro. A informação do Gustavo é que ele trabalha na Platts, que é uma agência de monitoramento de preços de matérias-primas da Standard & Poor's Global, com mais de 100 anos de atuação. No caso dessa agência de monitoramento de preços no Brasil, comandado pelo Gustavo, eles estão há cerca de 7 meses fazendo avaliações de preços de soja FOB Brasil, FOB Estados Unidos e preços entregues na China também. Portanto, são dados cruciais. Vamos ver se a gente arranca essas informações do Gustavo. Muito que bem, depois o Gustavo passou algumas considerações que nós vamos chegar até lá. Mas eu quero, antes de mais nada, dizer para o Gustavo que nós temos também no nosso Notícias Agrícolas, Gustavo, os prêmios, só que nós sabemos que são prêmios de ontem. E importante que são prêmios de vendedor e não prêmios de comprador, coisas que você tem e tem, enfim, a síntese desses preços. Só para alertar os nossos amigos telespectadores, se você clicar aqui nas nossas cotações, aqui do lado, você vai ter os preços de Chicago, vai ter preço de milho, vai ter preços de prêmios também. Você vai ter os valores dos prêmios, mas, como eu disse, são os prêmios de ontem. Ontem nós estávamos com os seguintes preços de vendedor. Março, 35, abril, 45, maio, 48 e junho, mais 52 cents sobre Chicago. Então, para quem não entende, tem o preço formado lá em Chicago, aí a trader compra a sua soja onde você está, descontando o carrego, o frete, etc. E você coloca a soja FOB, ou seja, Free On Board, lá em Porto de Paranaguá ou Porto de Santos. Aí vem a briga da oferta e demanda, muita soja, pouca soja, navio para carregar, se faz o prêmio lá nos portos. Isso eu batalho, viu, Bonato, há mais de 20 anos na tentativa de conseguir essa informação, mas parabéns, você tem. Estamos aqui para isso. Eu fiz uma síntese adequada do que você faz, Bonato? Me explique melhor. Perfeito. Então, esse assunto é um assunto que vem ganhando muita atenção no mercado, porque até pouco tempo atrás a formação de preço no Brasil, o prêmio ele era relativamente simples e relevante, uma fatia muito pequena. Mas se a gente pensar que com toda essa movimentação, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, Chicago caiu muito e o prêmio no Brasil subiu muito, especialmente em 2018, a gente chegou até quase mais de 200 pontos, 200 cents por bushel, acrescentados ao preço da soja em Chicago. $2, portanto, 200 cents, $2, ok? Exatamente, $2. E a soja, em algum momento, valia no porto brasileiro $10. A gente teve aí, em alguns momentos, 20% da formação de preço no Brasil atribuída ao prêmio, sendo que você sabe melhor do que eu, historicamente, esse prêmio teve ele era um ajuste muito mais fino, né? Então, hoje está todo mundo olhando para o prêmio e ele realmente é um indicador muito importante da formação de preço para o nosso produtor rural aqui do Brasil. E a gente tem visto, João, um interesse muito grande, porque, como você falou, a Platts é uma empresa do grupo S&P Global que reúne diversas empresas, inclusive
S&P Ratings, que faz todas aquelas notas, a nota do Brasil, a nota da Petrobras, famosas, um downgrade, fez um upgrade, enfim, o pessoal conhece muito essa atuação o nome Standard & Poor's, né? E a Platts é uma empresa dentro desse mesmo grupo, mas a gente foca muito na commodity, a gente foca muito no mercado físico, no mercado... Spot. Spot, exatamente. A gente tem uma tradição muito grande no mercado de petróleo, muitos contratos, muito negócio no mundo é precificado e tem como referência os indicadores e os benchmarks da Platts. E na área agrícola, a gente vem entrando nos últimos meses justamente para ajudar o mercado brasileiro a entender melhor como funciona essa questão do prêmio e oferecer essa ferramenta mesmo, que é uma avaliação, que é um indicador de qual é o prêmio da soja nos portos brasileiros, qual é o prêmio da soja nos portos americanos, qual é o prêmio da soja entregue na China. A gente monitora também mercado de milho, de trigo, açúcar, etanol, mas eu sei que o nosso foco aqui é a soja, que é onde a confusão está acontecendo, né, João? Mas basicamente é isso que a gente faz. A gente passa o dia inteiro contactando o mercado, corretores, traders que estão fazendo a exportação. A gente tem colegas que ficam lá na China, em Singapura, contactando os compradores de soja do Brasil, dos Estados Unidos. Tem os colegas lá em Chicago, nos Estados Unidos, também contatando os exportadores de lá, justamente para conseguir reunir essa informação e trazer para quem acompanha os nossos relatórios, conseguir olhar onde está o valor de mercado do preço de exportação, que obviamente você sabe, como a gente falou agora há pouco, ele difere, ele tem aí uma diferença entre o preço efetivamente de Chicago e o que é negociado em cada um dos portos, dos principais portos do mundo. Muito que bem. A gente trabalha sempre a futuro, né? As compras já foram feitas, os 3 milhões já foram carregados, então o preço de março praticamente está elucidado. O que você está olhando, você está olhando para abril, que é o mês seguinte. Eu tenho ainda no Notícias Agrícolas, está expondo aí a informação de que o prêmio para abril, ontem, estava mais 45. Aí você disse, não, isso daí é a oferta do vendedor, o pedido do vendedor. E aí você liga para vários compradores e chega a uma síntese. Qual é o preço, qual é o prêmio da Platts? Então, João, a gente sempre faz um fechamento de mercado, a gente faz uma avaliação do que é um valor justo, do que é um valor negociável no final do dia. Então, o de hoje, a gente fecha às 5h30 da tarde. Então, eu tenho algumas informações para passar para você, para a audiência, mas ainda não tenho o que é o preço de final de dia, tá? De hoje. É o de hoje, claro. O dos outros dias a gente tem a história, tá bom. A gente pode mostrar para o pessoal. Mas até uma coisa importante, para até educar quem ainda não está tão familiarizado com esse mercado, existe sempre uma diferença considerável entre o que o vendedor está colocando como oferta e entre o que o comprador está realmente disposto a pagar. E às vezes é um spread aí de 10, às vezes até mais cents por bushel. Então, se a gente olha apenas a oferta, apenas o prêmio de quem está vendendo no porto, isso nos dá uma informação relevante, mas ela não é uma informação tão completa, porque muitas vezes o valor de fechamento pode estar muito mais próximo do que o comprador está colocando, do que a gente chama do bid, né? Então, você falou de ontem, eu tenho os números de hoje, que eu peguei agora há pouco com o mercado. Por exemplo, para abril, a gente já tem aí o vendedor FOB Paranaguá, no mercado de papel, como a gente chama, no mercado de Paranaguá, a 43, sendo que o comprador está disposto a pagar 37, né? Então, a gente tem aí pelo menos 6 cents de diferença entre o vendedor e o comprador. E a gente já tem notícia de que saiu o negócio hoje, um pouco mais cedo, em Paranaguá, a 39. Então, isso já mostra, veja, 43 a 37 e o negócio saiu a 39. Significa que a tendência... a ganha está um pouco mais próximo do comprador. Afinal de contas, a gente tem uma situação em que a demanda é fraca. Então, quem vier comprando consegue barganhar um pouco mais. Né? Para você ter uma ideia, na sexta-feira, que foi o último dia que a gente publicou, antes do recesso aí de carnaval, a nossa avaliação de prêmio em Paranaguá, sexta-feira estava 46
cents por bushel, sendo que naquele momento a oferta era de 47 e o comprador estava se propondo a comprar 40, e a avaliação nossa do que seria o valor justo, o valor negociável no final do dia de sexta-feira era 46. Agora está muito mais próximo do vendedor, a gente ainda não tem o nosso fechamento, mas já sabe que saiu o negócio, então já dá para ter uma ideia de como é que caminham os negócios hoje. Com certeza o mercado em queda aqui nos portos brasileiros, em função aí de todas as notícias que a gente está tendo, né, João? Mas a referência é mês de abril, né? Tanto da sexta-feira, o seu exemplo. Isso, exatamente. A gente faz aqui porque a gente sempre busca avaliar o preço do mês spot, tá? Março até tem alguma indicação ainda. Só que o problema de março é que já são poucos players, pouca gente atuando nesse mercado. Então começa a ter a possibilidade de algum tipo de distorção, algum tipo de... com menos gente no mercado, sempre pode haver um pouco mais de flutuações mais radicais. Então, a gente sempre está olhando aonde está a liquidez maior, e nesse momento a liquidez maior, obviamente, está em abril, e já está em maio, e assim por diante. A gente sempre aqui, quando publica o nosso indicador, publica sempre um mês à frente, né? Tá. Então, no caso, ainda é abril, a partir do dia 16 de março, a gente já começa a olhar para o mês de maio, sempre se antecipando e sempre buscando estar olhando aonde está realmente a liquidez desse mercado de exportação, que é no mês seguinte. Tá. Para quem não está acostumado com as negociações com o prêmio, vamos explicar de novo. Nós temos os preços, está aí na sua tela, no Notícias Agrícolas. Nós temos os preços março, maio, junho, julho. Abril e maio por volta de $9 por bushel. Vamos considerar assim, só como força de exemplo, certo, Gustavo? Aí, perfeito. $9 em Chicago. Isso. Como nós vamos pegar um ano normal, que não é esse o ano, vamos pegar um exemplo também o ano passado, mas uma normalidade aí. Como nós estamos nesse período do ano colhendo e entregando e chegando soja no porto, evidentemente era para que esses prêmios estivessem negativos. Desde o ano passado, porém, outros anos já foi assim. Desde o ano passado, porém, os prêmios tenderam sempre a serem positivos por falta de soja, etc, etc, etc. Porém, hoje, especificamente, né, o Gustavo Bonato está dizendo que a Platts está indicando 39 cents positivos a mais sobre Chicago, 39. E dizendo... Isso é um negócio que aconteceu hoje, tá, João? Uma informação fresca. Não chegou ainda. Não vou dizer que esse é o nosso valor de fechamento aqui, mas... Tudo indica. É uma informação bem fresquinha do que saiu em Paranaguá hoje durante a tarde. Então, assim, nesse instante, se você for fazer negócio, você tem Paranaguá a $9, mais 39 cents de prêmio sobre esse valor por bushel, ok? Menos de meia saca de soja. Ok. Agora, o Gustavo está dizendo que o serviço dele aponta que os prêmios hoje estão pressionados, estão negativos em relação à sexta-feira. Porque, evidentemente, eu suponho, aí é a suposição minha, que o comprador viu que está chegando muita soja, então ele tirou o pé e vai pagar menos. Essa é uma dedução minha, tá certo, Gustavo? Perfeito. A gente está num momento, João, de muito mais sentimento do que fundamento, tá? Vocês acompanham muito bem, a gente está vendo toda essa movimentação das negociações entre o governo americano e o governo chinês, e como você disse, Chicago atua de um jeito e o prêmio acaba corrigindo, porque é importante lembrar para o pessoal que Chicago, no fim das contas, apesar de ser negociado no mundo inteiro, ele reflete o valor da soja entregue nos silos, nos elevadores, nos rios, no rio Mississippi, enfim, no interior americano. O preço da soja americana ainda é o preço lá de Chicago, que representa o mercado doméstico americano. Ele ainda tem um prêmio, um desconto, em geral um prêmio, até chegar no preço exportação americano. E aqui no Brasil, então, essa diferença de logística, de oferta, ela é muito grande, por isso o prêmio faz essa correção. E como você disse, o prêmio está realmente pressionado. A gente está vendo muito mais forte essa pressão, apesar de até posso citar para você depois alguns fatores de alta que a gente ouve no mercado, mas com certeza o que está pegando hoje no prêmio aqui no Brasil é esse sentimento de que tudo indica que a China está voltando a comprar soja americana, então há um sentimento de que há uma menor
possível demanda pela soja brasileira, e também tem todo um posicionamento do chinês que, mesmo que não houvesse essa guerra comercial, tem ainda fatores domésticos. A gente está ouvindo que a margem de esmagamento na China está um pouco mais baixa, está mais difícil. Então, o comprador de soja já não está com tanta avidez para comprar. Tem dificuldades econômicas na China, tudo isso forma um contexto em que a demanda chinesa ela está bem mais retraída pela soja brasileira e, acima de tudo, o que a gente ouve do mercado, a gente ouve que está todo mundo em compasso de espera. Em compasso de espera, sem uma clareza de como o mercado vai evoluir, se essa guerra comercial vai se estender, se não vai se estender, se vai resolver, se não vai resolver, apesar dos indicativos sejam de resolução, certeza, na verdade, é nenhuma, né, João? Não. Então, quem que vai se comprometer a fazer grandes compras? Né? Eu acho um ponto importante, a gente até estava conversando com gente do mercado hoje, existe uma diferença muito grande entre o comprador chinês. Existem dois times, basicamente. Um é o comprador estatal, que segue a ordem, segue a diretriz em nome do governo chinês, que basicamente é COFCO e Sinogren, que são as duas principais empresas de compra na China. Os compradores privados, os compradores que seguem uma dinâmica de mercado e são muito mais suscetíveis ao preço do que à política, esses estão bastante retraídos. Né? Tá. Então a gente tem que entender que uma coisa é a China sob coordenação do governo, outra coisa é o esmagador, o comprador de soja privado. Esse está super quieto. Né? Achei interessantíssima a sua análise, porque nós estávamos com uma outra informação e nós vamos esclarecer já. Qual era a outra informação? Que a China estava avassaladoramente comprando soja no Brasil e não comprando dos Estados Unidos. Vamos chegar lá. Mas, de novo, para o telespectador entender, para essa época do ano, com a colheita brasileira, com soja entregue nos portos, o prêmio seria negativo. Está positivo por os vários fatores que a gente vem observando ao longo dos tempos aí, desde o ano passado para cá. Muito bem, agora chegamos ao ponto de hoje, onde o Gustavo Bonato disse, olha, nós temos várias sinalizações que a China está comprando menos, está voltando a comprar soja nos Estados Unidos e tirando um pouquinho o pé do freio do Brasil. É isso, Bonato? Essas três condições? Assim, a gente tem aquela informação que até foi oficialmente divulgada de que a China estaria a ponto de comprar 10 milhões, novas 10 milhões de toneladas dos Estados Unidos. Tudo isso não se confirmou ainda, mas com certeza como eu falei antes, o mercado está atuando muito mais do ponto de vista do sentimento do que do fundamento, e está todo mundo ainda muito em compasso de espera. Então, assim, o que a gente tem de negócios ouvidos, negócios realizados, e assim, no dia a dia, o que a gente tem ouvido é muita cautela, e o mercado realmente bastante parado, ou pelo menos, assim, muita gente não querendo se expor nesse mercado. Porque no momento de incerteza, ninguém vai ficar colocando sua oferta de compra e venda tão abertamente. Não descarta que alguns negócios acontecem, mas tem que entender que algumas coisas nem são divulgadas amplamente no mercado. Algumas coisas de exportação brasileira acontecem dentro das tradings. A divisão brasileira da trade vende para a sua unidade na China ou na Europa. Então, isso é um negócio in-house, dentro de casa, como a gente chama. Então, isso não aparece no mercado, isso aí segue indicadores que não são necessariamente o que se fala no mercado spot, no mercado aberto, né? Então, assim, o que a gente tem, João, a gente não tem aqui informação sobre volumes, mas houve compras no Brasil há mais tempo atrás. No momento, tanto pelo Carnaval no Brasil, quanto depois teve o feriado do Ano Novo Chinês. Os últimos dias têm sido, assim, de quietude, de muita cautela, tanto aqui no Brasil quanto dos compradores chineses, tanto que a gente está vendo isso aí refletido no prêmio. Eu acho que o mais certo nessas horas é sempre olhar o preço, porque o indicador de preço ele é um termômetro muito fidedigno da oferta e da demanda. E a gente está vendo esses indicadores de preço realmente bastante pressionados aqui no Brasil, né?
Tá. Vamos novamente esclarecer aos nossos telespectadores que nós estamos tratando de prêmios nos portos brasileiros Paranaguá e Santos, onde a Platts, através do Bonato, faz os seus levantamentos, e que é um mercado spot, balcão, compras realizadas. E eu acabamos de fazer uma entrevista agora com o Marcos Araújo, da Greenvest, Bonato, falando de preços a futuro. São outras coisas, são procuras de compra e venda em Chicago que sinalizam preços lá na frente. O que nós estamos falando com você é agora, balcão. Exatamente. Tenho perguntas aqui, Bonato. O que sinaliza que a China quer comprar mais soja nos Estados Unidos? Você trabalha com informações também das agências. Você tem alguma outra informação sobre isso? Não, eu não tenho nenhuma informação adicional nesse momento, João. O que a gente sabe é que existe esse sentimento, existe essa tendência, essa expectativa, mas eu, no momento aqui, não tenho nada confirmado, enfim. A gente também se dedica muito a ouvir o que está acontecendo aqui no Brasil, e os colegas lá de Chicago ainda não me passaram nada novo aí sobre essas notícias. Então, não posso dar uma resposta mais exata sobre isso aí. Mas os prêmios positivos no Brasil nos levam a deduzir que os chineses estão comprando mais no Brasil que normalmente comprariam e comprando menos nos Estados Unidos que normalmente comprariam. Acho que essa é a lógica, né? Isso aí, com certeza, né, João? Os números até de embarques, a gente tem visto aí mês a mês, nos últimos meses, os números da SECEX, os números de embarques efetivamente no Brasil, eles batendo recordes constantemente, né? E da mesma forma, os números de embarques, os números oficiais do USDA, mostrando que os embarques americanos também estão bastante deficitários. Então, com certeza há, nesses últimos tempos, uma mudança no fluxo e nos volumes habituais. A gente está vivendo desde o ano passado momentos ou uma situação incomum, né? Uma situação em que é difícil fazer grandes previsões ou tirar grandes conclusões, porque o histórico não nos ajuda a entender o momento atual. O momento atual é de realmente observar o que acontece a cada dia, né? Tá, vamos a outro esclarecimento, e você há de entender isso, porque você trabalha com isso. Nós falamos para pessoas que entendem desse tipo de mercado, desse tipo de negociação, e pessoas que não entendem. Para as pessoas que não estão afeitas, não pense você, senhor, meu amigo telespectador do Notícias Agrícolas, que o sujeito colhe a soja, seja onde for, põe no caminhão, vai lá no porto e entrega no navio. Não é assim, né? Tem que colocar numa trade, essa trade coloca no seu armazém no porto, ali o comprador dessa trade chega, faz a chegada do navio e faz assim, essa logística que faz aumentar ou diminuir os preços que refletem nos prêmios. Acho que está bem sintetizado, né, Bonato? Claro, claro. E uma coisa, João, que a gente tem ouvido muito é um descolamento também entre o mercado doméstico, por exemplo, no interior de Mato Grosso, e o que é realmente negociado no porto. A gente sabe, você sabe melhor, você está em contato aí com os produtores diariamente, que há uma expectativa de vender a preços muito melhores no mercado doméstico. Então, as vendas de produtores, elas estão freadas, elas estão difíceis, e alguns compradores no interior, é o que a gente ouve aqui, tá? A gente fala com o exportador que tem a sua correlação no interior, tem os seus colegas de originação que reportam que as vendas de produtores elas não são muito volumosas, e negócios que acontecem no interior, pelo menos é o que a gente ouve, eles muitas vezes têm acontecido em volumes pequenos, ressalva, mas com paridade acima do que se paga no porto, porque aí é alguém que está com alguma necessidade específica, algum esmagador que está aceitando pagar um prêmio um pouquinho melhor. Então, assim, como eu disse antes, vivemos momentos muito incomuns, onde a gente precisa olhar os dados e todos os detalhes com a lupa para entender o que está acontecendo. Agora, sim. Agora, né, Gustavo? Querer acertar na mosca, nos dois olhos da mosca, é mais complicado, porque talvez você consiga segurar, entregar sua soja mais à frente, fazer uma put, fazer uma call, fazer sua trava, seu seguro de preço, beleza. Agora, conjuntamente acertar o prêmio, né, eu quero para julho, setembro, pá, conseguir um preço lá e acertar o prêmio para setembro, é impossível, né? Porque o comprador também não é bobo, né? Ele está tentando fazer o mesmo jogo para diminuir suas despesas, né? Seu prejuízo. É a pergunta de $1 milhão, né, João?
Fala aí, Bonato, diga para nós como é que vai estar o prêmio em setembro. Exatamente. Se tivesse a resposta para isso, eu estaria maravilhoso, de férias eternas, só vivendo. Tá bom. Mas, enfim. Também eu estou aqui babando ovo para o Gustavo, porque eu estou tentando ver se a Platts coloca os prêmios da Platts aqui no Notícias Agrícolas para melhorar nosso grau de informação, né? Quem sabe, né, Gustavo? A gente vai conversando, João. A gente vai conversando. Estamos sempre à disposição para repassar o que a gente está ouvindo. Bom, Gustavo, vamos fazer um resumo, portanto. Aprendemos mais com os prêmios. O prêmio de hoje ainda não está fechado, mas tem uma indicação de 39 centos positivo. Ele diminuiu em relação à sexta-feira, que estava 43. E a tendência que você ouve mexendo com o mercado comprador e vendedor nos portos é que realmente há uma tendência da China comprar mais no Brasil, enquanto que os produtores brasileiros esperam a melhoria de preços e não estão entregando tanto a soja. Mais ou menos é isso, Gustavo? E por aí, João, e eu acho que tem duas questões interessantes aí. A primeira, eu não diria assim que a tendência é comprar menos olhando o ano fechado, tá? A questão toda nesse momento, o que a gente ouve do mercado atual, do mercado spot agora na exportação, é de muita cautela. Se o comprador na semana que vem, na segunda-feira, amanhã, vai voltar com força ou vai se manter retraído, aí, João, é aquele exercício de futurologia que eu não me arriscaria a fazer sobre qual vai ser a tendência desse mercado spot daqui para frente. A gente sabe que atualmente está pressionado. Tem um dado que é bem interessante, a gente fala aí, temos indicadores nesse momento que pressionam os prêmios, mas tem dois fatores de alta. Então, se alguém quiser olhar fatores de alta, além dessa questão da demanda chinesa e dessa expectativa de resolução da guerra comercial com os Estados Unidos e China, a primeira, em algum momento nas últimas semanas, a gente viu sim essas vendas de produtores muito travadas, conseguindo pressionar, dar uma sustentada nos prêmios no porto. Isso em algum momento, esse cabo de guerra, essa queda de braço aí, o produtor, a venda travada, acabou pressionando, fazendo uma sustentação aos prêmios. A gente vê aí... foi lá pelo final de fevereiro. Sim. Você nos mandou dois gráficos. Vamos colocar esses gráficos, por favor. Se você olhar o gráfico de Paranaguá, a gente está numa pontinha de baixa, mas cerca de alguns dias atrás teve um repiquezinho de alta, que foi justamente ali por volta do dia 20 de fevereiro, quando a nossa avaliação para Paranaguá ficou aí na casa de 64, 66 para Santos, o prêmio de abril, no sentido de que o sentimento aqui era que, do jeito que está o prêmio no Porto, a originação não anda. Então, precisamos tentar subir um pouco esse prêmio. Então, isso é um fator de alta que, em algum momento, pode ou não, mas é um fator de alta que existe, isso aí engatilhado, que é essa dificuldade de originar no interior. O segundo, que é um dado bem interessante que a gente tem ouvido na China, é que a soja brasileira, comparada com a soja americana, ela é bem mais barata, tá, João? Hoje, se você pegar prêmios nos Estados Unidos, prêmios no Brasil, fizer toda a avaliação do frete, porque o frete americano para a China ele é um pouco mais longo, então custa um pouco mais caro, mas fazendo essa avaliação toda, a soja brasileira hoje, a gente até, nossos colegas lá da Ásia, no relatório que eles publicaram ontem, eles estavam informando que a oferta, vamos de novo, falando de oferta do vendedor, colocando soja americana entregando na China, estava 40 centavos mais alto do que a oferta de soja brasileira para embarque em abril. Então, assim, a soja americana é mais cara que a soja brasileira. Se você colocar aí que a soja brasileira também, por uma questão de qualidade, ela tende a ser mais valorizada na China, cerca de 15 a 20 centavos, então fazendo uma conta, a soja brasileira ela está uns 60 centavos mais barata em tese do que a soja americana, ofertada, entre a oferta americana chegando na China e a oferta brasileira chegando na China. Isso pode vir a ser um fator de alta
existe um espaço para que a soja brasileira se valorize em termos de prêmio. Se isso vai acontecer, João, de novo, não coloca a minha mão no fogo por nada. Mas isso é uma informação. A oferta de soja americana, de novo, falando para o mercado que não é o mercado estatal, né? Porque esse gira em torno da política, das ordens do governo e não dos preços de mercado. Mas a informação que a gente tem lá dos nossos colegas na China é soja americana está sendo ofertada mais alta do que a soja brasileira. Se isso vai vir a se refletir em prêmios mais altos ou não aqui no Brasil, enfim, não cabe a mim dizer. E 60 centes essa diferença entre a soja... 60 centes por bushel. Assim, calculando que nominalmente é 40 centes mais cara, e você ainda coloca que a soja brasileira vale, por sua qualidade, por seu conteúdo proteico e tudo mais, uns 15 a 20 centavos mais do que a soja americana por uma questão de prêmio de qualidade. Então, num cálculo bastante simples, ofertas, tá? Não quer dizer que são negócios realizados, mas existem. A soja americana está sendo ofertada mais cara do que a brasileira na China. Tá. Até porque, né, Gustavo, a gente está com informações vindas do próprio Estados Unidos mostrando que aquela montanha de soja que eles estão estocados lá por falta de negociar com a China por causa do problema do embate comercial com o Trump, essa soja está perdendo qualidade, está apodrecendo em alguns casos, porque ela está exposta ao ar livre. Então, assim, a qualidade vai diminuir, portanto, o valor da soja brasileira tenderá a subir. Ninguém está dizendo que vai, você está só nos posicionando que existe um gap aí de 60 centes a nosso favor que ainda não foi realizado. É isso, né? Que ainda não foi, enfim, João, como você tem uma experiência de tanto tempo no mercado... É um período realmente onde são tantos fatores, são tantas variáveis que influenciam, como você mesmo falou, tem a questão de prêmio ou de qualidade da soja americana, e aí você junta com política, junta com câmbio no Brasil, junta com a política brasileira, junta com tanta coisa, dizer que vai realizar esse gap, que esse gap vai se fechar. Eu fico imaginando o produtor que está nos assistindo, Gustavo, e você... Como jornalista, você já viu também, já sentiu o drama do produtor te ouvindo e falando, nossa, como é que ele vai fazer, né? Bom, a minha dedução, eu tenho, não sei se com você, mas comigo o que eu tenho de soja é um meio litrinho de óleo lá em casa, né? Mas eu tenho todo o interesse de fazer que a economia brasileira seja sustentável, dependendo das boas ações em termos da soja. Enfim, eu fico imaginando o produtor nos ouvindo e dizendo assim, bom, estou com um gap de 60 centes, né? Não vou dizer que tem, mas é o que o Gustavo está dizendo. Existe uma diferença de qualidade, parará, 60 centes. E há uma tendência da China a comprar mais. Não vou vender minha soja física agora, que é o que está acontecendo no mercado. Mas, em compensação, a gente está sugerindo aqui, faça um hedge, né? Faça uma put, faça uma call, sei lá, veja a ponta que você vai atuar. Mas não fique desprotegido, não fique imaginando coisas, né? Se proteja. E aí também ele tem que levar em consideração a possibilidade de ele pegar um prêmio maior. Aí que eu pergunto, como é que ele chega a essa definição, Gustavo? Acompanhando as notícias, óbvio, né? Acho que é por aí, não é? É óbvio, João. Realmente é uma estratégia de comercialização bastante complicada. Mas o que a gente ouve enfim, é senso comum, mas é aquela coisa, como você falou, tentar acertar o olho da mosca, o melhor negócio, o que é o mais rentável, aquilo que é o ponto alto da curva, é tão difícil, né, João? Então, assim, a estratégia de cada um tem muito na base de garantir seus custos e é um exercício muito complicado. Eu realmente me solidarizo com quem tem a soja ainda a vender, porque são tantos fatores para monitorar. É uma arte. É uma arte e realmente não é uma tarefa fácil essa de quem ainda tem soja a fixar, né? E realmente precisa entender seus custos, sua margem de lucro, o que quer conseguir. Não é fácil, João, não é fácil. Não. Eu não sei se na pele
de quem está com soja a fixar ainda. A gente sempre costuma sugerir, né, e a gente insiste nisso, para que as pessoas aprendam a trabalhar com opções a futuro, que é uma ferramenta de hedge perfeita para o produtor que tem o produto, perfeito? E aí ele consegue assegurar, fazer um seguro de preço. Agora, acertar o prêmio, tem que acompanhar a Platts, acompanhar o Gustavo Bonato. Gustavo, volte mais vezes aqui ao Notícias Agrícolas. Só convidar, João. Oh, que beleza. Obrigado, viu, Gustavo, pela sua presença. Bom trabalho aí, vamos em frente. Vamos em frente, um abraço. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, aprendemos mais um pouquinho e aprendemos com uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela e tem essencialmente algo a mais para passar para os produtores, que é a sua credibilidade. O Gustavo Bonato é tudo menos bobo e tem muita credibilidade, por isso que ele está nessa posição crucial aí de formação de preços do Brasil, informando a Standard & Poor's. Ok, nós vamos continuar com mais informações, daqui a pouquinho o fechamento do mercado da soja. O Alex Horta volta aí e nós vamos em frente. Viva o Brasil! Muito obrigado pela atenção.